Fala, moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um One Break Podcast, Chicão. Meu nome é Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá, pessoal. Então, Thiago, mais um episódio aqui no One Break Podcast para a gente bater aquele papo descontraído sobre isso aí. carreira, sobre vida, enfim, muitos assuntos. Exato, Chico. E antes de falar da nossa convidada, temos alguns recadinhos. Ah, grande. Boa. Inscrevam-se no canal One Break, no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Amazon Music, no LinkedIn. Clica, compartilha, dá um like, né, Chicão? Pessoal, que isso ajuda pra caramba. Vai ajudar o canal, que a gente acredita no nosso propósito e isso vai levar informação para muita gente. Então, Exato. por favor, ajuda a gente. Compartilhem com os amigos aquela fofoca do bem. Exato. Que vai funcionar. Boa. Fofoquinha do bem é sempre bom, né, Chicão? Tá bem. Fala aí, Chicão, quem é a nossa convidada de hoje? Hoje a gente tem uma menina aqui, formada em administração pela PUC, Ó. pós-graduada em marketing pela ESPM, e ela teve uma carreira voltada para o trade marketing, mas hoje ela é gerente de produto da C&A. Hoje a gente tem aqui a Thaís Zanetti. Tudo bem, bem-vindo. tá? Seja E aí? bem-vindo, Thaís. Obrigada pelo convite. Tá Legal. nervosa? Tô um pouquinho. Relaxa. Relaxa Aqui que não é o round 6, mas dá tudo certo no final. é muito parecido, é o round one. Mas ninguém vai morrer aqui, Não, vai dar aqui tudo certo. Todo mundo sobrevive. Mas assim, obrigado mais uma vez por ter aceitado. É um bate-papo, tá? De boa. Eu já te conheço, então pra mim é um pouco mais tranquilo. Então relaxa que vai dar bom. Bora lá. Eu queria saber o seguinte, gerente de produto, né? Mudou? O que aconteceu? É a vida, né? É a a gente vida. tem que caminhar conforme ela vai levando, né? Mas hoje, né, a gente fala muito como PM, Aham. né? É Product Manager, Uhum. que são cadeiras dentro da tech, né? Uhum. Que hoje eu vou ter que falar um pouquinho da empresa que eu tô trabalhando hoje, que é o momento Isso. da empresa, né? Boa. Hoje eu tô Sim. trabalhando na C&A. Legal. E a C&A, ela tá no momento de transformação mesmo, que ela quer se tornar a primeira fashion tech. Que bacana. Depois que ela abriu o IPO, né, há 2 anos uhum. atrás, então a gente tá fazendo todo esse ajuste. Boa. E hoje eu estou dentro do RH como Uhum. Product Manager, então, basicamente, sei lá, a gente pode considerar que é como um PMO Sim, sim. de projetos, né? Dentro do Então, eu trabalho com projetos dentro do RH. Que como trade marketing também, a gente, puxa, você gerenciou muito projeto, né? Querendo ou não, eventos, essas coisas acabam sendo, né? Você é, de alguma maneira, gerente daquele projeto específico, né? E essa transição de carreira, ela aconteceu naturalmente? Porque é importante até pela empresa tomar essa Sim. decisão, né? Talvez, eu pesquisei um pouco no LinkedIn, Aham. você tem assim uma grande experiência assim no trade marketing, né? Sim. Isso. Eu acho que em algumas empresas isso Sim. traz uma experiência, uma Background, bagagem muito é. interessante. Talvez os caras viram, provavelmente, sei lá, tô chutando aqui, né, que Aham. esse potencial para trabalhar como PMO dentro Isso. do RH, né? Assim, o trade marketing, eu sou fã da área, porque o trade você tem que entender de marketing, você tem que entender do comercial, porque você tá ali no meio, né? Aproveitando, tá? Sim. O que é trade marketing? Tá, vou dar um exemplo pra vocês, Tá vamos bom. lá. Fralda de bebê, né? Aham. O marketing, ele vai lá entender o consumidor. Então, Boa. por que a fralda ela não pode vazar à noite? Por que ela tem que ter o elástico bonitinho, enfim. Só que o trade... Eu vou ajustar o seu mic aqui, tá? Tá. Pode falar. Beleza. O trade, ele nem sempre ele não é para quem consome, ele vai olhar quem compra. Então, que nem a fralda do bebê não é quem consome que vai comprar, é a mãe. Ele entende. Então, o trade, ele tem que ter ele tem que conseguir entender como que vai ser no ponto de venda, né? Uhum. Então, tem o comportamento do produto no ponto de no venda. ponto de venda. A gente fala que muito é o shopper, né? É quem Uhum. compra. Então, assim, você precisa ter muita informação. Sim, tanto comercial, que a gente tem que entender muito a estratégia comercial, né, de como que você posiciona, então às vezes você precisa até de investimento para espaço em gôndola, para entender qual que é a estratégia, tem que entender de imagem de produto, qual que é precificação, para você saber
que você coloca de investimento, né? E Uhum. entender a estratégia de marca, né? Do Entendi. marketing. Pra você saber como Isso. que você coloca isso no ponto de venda, né? Uhum. Então, o trade, ele é uma área nova ainda, Aham. porque se você vê, agora esse SPM tem uma formação em trade marketing, Uhum. mas o trade é muito uma área, um mercado que forma, Ah, não né? é? Porque o trade, sei lá, posso estar enganado, mas o pessoal tem uma visão assim que é só colocar o promocional, né? Não é só Só o isso, Ah, eu né? pack, fico tão triste, Então, sabia? só o pack promocional e vai. O estereótipo, eu não sei, né? Queria aí você falando, Sim, assim, o quanto de informações e conhecimento, buscar isso, sim, para você poder montar o seu trabalho, o trade, né? sim. Não é só atrás de, como é que fala? Promoter, não, Degustadora, promotora no degustador, ponto de venda. promotora. Não, tem todo um porquê ali, né? Você é cálculo, investimento que você faz, se tem o retorno, se, né? Como que você faz a ação? Então, ainda hoje tem o trade. É que eu sempre trabalhei em grandes indústrias, né? Então, Uhum. o trade é extremamente necessário para grandes empresas. Já é sabido isso. A Uma ferramenta importância dessa área. indispensável. Não É dá para. responsável pelo. Poderia falar que ele é responsável pelo sellout? Não, parte, ajuda, né? Mas Tá, responsável já é meio eu acredito que é pesado, uma né? área que anda muito com marketing e com Com comercial, comercial, sabe? né? Assim, é um link ali, porque eu acho que às vezes, se o trade não tá junto, o marketing tem a ideia da marca, Sim. mas ele não consegue construir sozinho uma estratégia com comercial. E aí o Hum. comercial, ele não tem, às vezes, o suporte para conseguir desenvolver aquilo Mas o trade ele fica estrategicamente. abaixo do marketing, do comercial ou não? Depende. Porque você fala trade, Eu já marketing. trabalhei embaixo do marketing, já trabalhei embaixo do De comercial. Depende vendas, da é. empresa. Eu já trabalhei Estrutural, né? até com a estrutura embaixo do administrativo. De administração Tá, comercial. entendi. Então, cada área. Por isso que eu falo, é uma área nova ainda, porque não tem uma receita certa, sabe? Entendi, Ainda é entendi. bem. Show. Não, e eu acho assim, é super importante, né? A última empresa que eu trabalhei, a gente tinha um trade muito forte e ajuda demais Sim, a alavancar a venda, né? Esse eu acho que é o Sim. termo mais correto. Ajuda a É, alavancar a venda, né? total. E assim, ainda o pessoal ainda confunde o negócio do merchandising com trade. Ah, é trade. Falei, gente, merchandising ele pode até vir pro trade, né? Mas Aham. é a parte de olhar mesmo pro ponto de venda, que tem os promotores, a execução. Mas o trade ele vai olhar muito essa parte também estratégica, né? Uhum. Então, o trade ele não é só tático, ele também tem um viés estratégico, ele tem que estar dentro quando tá montando a estratégia do produto, né? Sim, Porque senão o sim. marketing vai lá, ele faz toda a estratégia da marca, tá, mas vamos lá. Você conseguiu colocar o produto no mínimo em 70% da gôndola para você Sim. colocar o comercial no ar, porque senão você Aham. coloca um super investimento, um comercial, e aí o cliente vai lá, Não acha? nossa, Ruptura. o investimento que você colocou de marca, Aham. de comercial, uma propaganda, você perde. Então, Sim. tem que estar muito amarrado, assim, para o negócio E- fluir bem. Uma pessoa do trade, ela precisa ser flexível, ela precisa ser, assim, ter um bom relacionamento com as outras áreas, principalmente marketing, comercial, né? Tem que ter umas características próprias, né, a pessoa, Tem que porque transitar em todos os departamentos. Logística, porque às vezes, Compras, às vezes você fecha alguma coisa, tá, gente, mas vai dar tempo de chegar o produto? E Exato. aí, que nem, né? A gente Exato. já passou por isso. Às vezes, sei lá, numa empresa que eu trabalhei de chocolate, Páscoa, tá, mas peraí, eu vou fazer uma ação com o cliente, tá, mas vai dar tempo de chegar? Como Isso. que vai ser? Senão eu vou Uhum, queimar cartucho. E aí sim. o investimento que eu tô colocando, não. E a estratégia da área, né? Você tem que Isso estar. é que é importante nas empresas, ter pessoas assim que de fácil comunicação para Sim. você poder sentar com cada área, porque se for uma pessoa, sei lá, a gente encontra, né, Sim. nesse mundo as pessoas rudes, É. difíceis de, sei lá, né? E aí o trabalho não vai Sim. fluir, né? Eu acho que é um pouco o perfil, assim, porque que nem eu sou um pouco cara de pau, assim, Boa, eu chego, eu não sei, eu É uma pergunto, mas característica me de ensina trade? como que faz, como que é esse É. cálculo, às vezes tem que entender a margem para conseguir falar o investimento que a gente vai colocar, tá, mas será que a gente vai colocar nesse produto? Então, e eu falo muito TBC, né, tira a bunda da cadeira, porque senão o negócio não rola. O TBC. trade é Hoje muito isso mesmo. tem que ir porque atrás, Não, é. tem que ter um baita trânsito. E o pior que é o seguinte, não só interno, né? Porque você
contrata, tem o prestador de serviço, tem o cara que faz algum material de merchandising mesmo, Você provavelmente tem que olhar falando. tudo. Aí, no teu caso, que eu já vi você, é falar com celebridades para dar uma palestra, né? Você acaba navegando aí Sim. por Isso também é vários, do Sim. trade? É do Buscar trade. isso? né? Convenção de vendas é do Convenção de trade. venda, Ah. Chicão. Então, que nem, por exemplo, eu Entendi. fiz várias convenções já. E, então, assim, eu não tenho só que olhar o hotel, eu tenho que olhar tudo. Eu tenho que entender do hotel, eu tenho que entender o investimento que eu tô colocando Infra. do budget todo, para onde que eu vou colocar. Eu tenho que entender o diretor artístico que vai ser contratado para ver se ele vai dar o tom legal daquilo que a gente quer passar. Eu tenho que pegar o briefing com a presença para entender o que a gente quer colocar, né? Porque uma Exato. convenção você tem que sair com o pessoal lá Sim, sim. motivado. Então, o que eu... Não é só a estrutura, eu também tenho que entender o conteúdo. Que eu vou fazer de vídeo aqui? Quem Vou colocar são, quem quem pra vai falar? apresentar, Cada- tempo, Tudo, como que você vai agenda, subir? É tudo. Então, assim, o trade faz. Então, o trade faz convenção. camisetas, crachá, entrada, saída, tudo. coffee break, Agora, rango, Tudo do local. evento. Mas vem cá, a galera que tá acima, ela entende essa importância toda? Isso Mais ou menos. é o ponto da área, mais ou assim, menos, porque mais ou menos. você tem que trabalhar com muita pressão, né, para entregar e com qualidade e tudo. Mas é aquele negócio, eu ainda vejo o trade como uma área que ela não é tão valorizada hoje no mercado. Uhum. Até por isso, que eu acho que quando você fala trade, ainda tem aquele negócio, gente, é só execução, fazer o brinde. Uhum. Thaís, me dá uns brindes aí, pra ver se eu faz esse vendo pack. melhor. Aí eu quero entender, mas por que você precisa do brinde? Porque o produto não tá rodando. Aí você entra, mas por que o produto não tá girando? Vamos entender que produto você coloca lá, você colocou o produto importado, Tá no lugar qual é o perfil certo. do cliente? Então, o trade também tem que entender. Porque senão eu vou ficar só pagando incêndio e eu não vou resolver o problema. Então, o trade também tem que entender essa estratégia de posicionamento, qual é o cliente que você está colocando, qual é o perfil, como que você realmente ajuda. Então, nesses anos que eu tive de trade, acho que uma das coisas que eu resolvi também sair foi por isso, porque eu acho que não é uma área tão valorizada como ela tem esse... Acaba desmotivando, né? Porque os desafios são grandes, que você está falando, Exato. né? Tem que ter um jogo de cintura enorme para tudo dar certo e depois que deu certo, ninguém nem lembra, né? Funcionou, nós entramos aqui, tá tudo ótimo, assim, geladinha, água, tal, deu tudo certo, Não, vambora. Beleza, próximo. Quem às vezes fez querem- isso, quem foi atrás, quem cuidou de tudo, não sei. Sim, E aí tem essa área de eventos, tem a parte de gerenciamento de categoria, que é para os grandes varejistas. Quando você fala de essa parte toda de investimento, né, que fica com o trade Sim. também, saber onde que você investe, se for em brinde, como que você fazia a mecânica Qual é o dos brinde, brindes, como você faz um compra e ganha. O pessoal não pensa isso. Mas por que tem que comprar tanto para eu ganhar Não, esse eu lembro brinde? de uma Tem ação- cálculo em cima disso, Claro. né? Eu lembro de Sim, uma ação sem que você dúvida. fez de um carro, inclusive. De sorteio de um carro. Tem todo sorteio De um carro. O mecanismo eu não sei, porque eu não fui lá na. Sim. Acho que foi com a Chocolândia, se eu não me engano, né? Várias, não, Foram foi várias? pro Brasil todo. Ah, que legal. Nossa, Aí é aí campanha publicitária, não é isso? Não. foi uma campanha publicitária, mas eu acabei tocando essa parte porque a gente fazia dentro dos clientes. Porque o que acontece? Como a gente trabalha numa empresa que ela é B2B, você não pode pôr numa TV, né? Você faz através dos clientes. Então era uma campanha muito focada nos clientes, né? Não o consumidor final. O cliente comprava o chocolate e vendia. Mas foi bem bacana Não, aquela lembro, foi campanha. super sucesso, assim. Todo mundo Mas- foi super bem. Um carango. Eu não lembro qual que era o Era carro. um carro e era mais 10 prêmios de 1 ano de chocolate de graça. Porque geralmente esse pessoal que Já compra. passou isso? Eu perdi, eu queria concorrer, ganhar. Mas era o pessoal que faz o chocolate pra vender, né? Eu falo, tinha da trufa, tinha do bolo. tá. Então, o pessoal que é transformador, Pô, né? ganhar um carro e ainda vem com chocolate um ano inteiro. Mas saiu foi na Chocolândia. Eu lembro que foi na Chocolândia, Que assim. Foi louco. bem legal. E aí foi legal também porque a gente conseguiu ter um banco de dados do consumidor final. Porque a gente não Isso. conseguia. Como é uma empresa B2B, foi um momento legal você começar a falar direto com o consumidor final. Isso é importante, porque querendo ou não, já trata o perfil, né? Sim, O você já perfil começa. do cliente final.
Foi bem bacana. E como que era mesmo a promoção? Acima de X reais, né? Deixa eu lembrar, acho que era a cada R$ 50 Em você compra, você podia preenchia o ganhava cupom. um cupom. A gente fazia É. tudo no site. Ah, então ainda tinha isso. O cara tinha o contato com a E marca foi entrando pelo. tenso esse negócio, porque assim, quando eu falo, gente, você tem que pensar tudo, o 360 do negócio, né? Aham, Tá, mas aí tinha que ter uma pessoa lá ajudando e cadastrando na agência pra dar certinho, né? Porque sim. que a pessoa mandava lá o cupom, tirava foto e tinha Ah, alguém conferindo. Sim, passar confiança que Teve que aquilo... passar, porque por mais que a gente. É diferente de uma campanha que você faz com um grande varejista, que você consegue colocar isso lá no caixa sim. e vai sistêmico, né? Os Uhum. clientes dessa empresa que a gente trabalhou, ela às vezes não tinha, né? Sim. Toda essa parte sistêmica. Sim, Então você sim. tinha que checar pelo cupom fiscal. Então foi bem. Foi trash. Mas deu certo. Aí o perfil, né? Eu conheço algumas pessoas de trade, mas esse ponto de fazer acontecer, eu acho que é um perfil muito latente, né? E na grande maioria das vezes, vocês não são os protagonistas, né? Vocês ficam no backstage ali, vocês fazem as coisas acontecer. Então, a gente até entrevistou o Evandro aqui, que é um grande cara de marketing esportivo, muito, muito experiente, inclusive, e esse perfil de, ao invés de eu pegar o microfone e ser o apresentador, eu deixo tudo preparado para ele brilhar, entendeu? Esse é um perfil de trade também, né? Sim, sim. Também tem isso. A gente acaba trabalhando muito, né, na parte de dar o suporte. Porque eu lembro, né, falando assim, até que você comentou de convenção, né? Uhum. Cara, imagina numa convenção, você ter que pensar desde onde as pessoas vão dormir, né? Porque a maioria das pessoas são de fora também. Então, assim, pensar nisso, pensar na estrutura do evento em si, cara. Que é agenda, estrutura técnica, câmera. Gravar vídeo, fazer roteiro, tempos e movimentos do evento. Cuidar de E eu caí no palco. Cuidar de acidentes que acontecem. Eu caí no palco. Reclamações. Tudo. Caiu? Caí. Não, até ver se o café tá quente dentro da sala, né? Tem tudo isso. Deve ter muita reclamação, né? Da galera, né? Ô, Thaís, Por isso que ninguém quer meu fazer. meu quarto tá aqui com ar-condicionado, não tá bom. Não, então, é que a gente geralmente não vê isso mesmo, viu, tá? A viagem de incentivo. Meu Instagram tava lembrando. Foi feita uma viagem 2 anos atrás para Barcelona. A gente levou os clientes, toda a organização. Exato. A pessoa chegar lá no Você hotel. foi junto? Foi, teve que ir, né? Organizei toda. Tem a parte boa, viajar também. Também, mas você acha que eu aproveitei? Não, só... Fiquei só ficou preocupada atrás. porque eram os clientes que estavam, né? Sim. Pior ainda. A gente fez uma campanha. Campanha. Gente, agora que eu tô lembrando tudo que o Trade faz. Campanha de incentivo. Porque essa viagem foi o fechamento de uma campanha de incentivo, que durou 1 ano. Então, assim, a apuração da campanha, como você fala com os clientes, toda a informação que você passa. Então, assim, o trade, ele é uma área muito ampla. Sim. Né? Então, assim, não dá só para você pegar e falar de execução. Você tem que entender como você está colocando aquele dinheiro. É um investimento, né? Então, assim, e tá retornando. Tive até chefes de cozinha que se reportavam para mim. Falei, eu nunca trabalhei como... Mas aí você tem que olhar a parte estratégica, né? Por que eu tenho chefe de cozinha ali trabalhando no cliente, ensinando ele a temperar o chocolate corretamente, né? Para que é? Para eu ter um retorno de venda, no fim das contas, né? Aquilo, como que eu mensuro isso? Como que eu mensuro que a minha ida de um funcionário tá dando retorno depois nas vendas, né? Você é budget na veia, né? Controlar tudo. E fazer o melhor com o que tem. E depois não se arrepender. Putz, cara, investi R$1 a mais ali. Poxa. E você sabe que quando eu tinha 20 anos, eu trabalhei na Ambev. Trabalhei 4 anos na Ambev e eu trabalhei na parte de controladoria e financeiro. Isso foi muito legal, porque hoje, pra mim... você passou pelo purgatório, então. Eu passei pela parte de finanças, de tudo. Então, assim, eu tive galera de finanças aí, olha. Alô? Então, assim, essa parte pra mim me ajudou muito, né? Eu costumo falar, tudo que você
acontece na sua vida, nada é Por acaso. por acaso. Tudo, então, essa parte até de gestão, que nem hoje que eu tô na empresa que eu tô, né? Uhum. Eu tô com o financeiro da minha área. Caiu em mim. Por quê? Ah, é? Porque Você vê, pra a mim experiência lá de trás, de quando lá de você trás, começou, eu isso tenho que uma é legal. facilidade, né? Então É. acaba que o budget da área, então Mas é uma característica sua, tá? Porque você fala de tudo, mas você está sempre voltado, ó, eu preciso ver se eu tô gastando bem, se eu tô controlando bem. Na vida pessoal você também é assim, não? Ah, não, sempre foi. Não, bem. Por isso que eu falo, gente, é até complicado. Hoje eu tô tentando Eu administrar extravaso as na vida duas. pessoal, eu gasto pra caramba. É, porque acho que é tanto controle, né? Assim, controle de fazer o negócio dar certo, que quando você vai pro pessoal, você. Ai, Ô, se tivesse alguém Thaís, pra cuidar de mim, eu ia ficar feliz. já que você falou aí quando você É. tinha 20 anos de Hum. idade, deixa eu Há voltar pouco um tempo. pouquinho. Quando Hum. você estava começando adolescente, você tinha um sonho, imaginava o que para você, assim, profissionalmente? Tinha uma Tá. carreira que você queria seguir? Assim, eu sou do interior, né? Sou de Rio Uhum. Claro. Uhum. Interior, e eu não sabia, mas eu sabia que eu queria morar em São Paulo e É. trabalhar numa grande empresa. Eu não sabia o que eu queria ser, É. desde pequenininha. Uhum. E eu sempre fui muito de ser independente. Então, assim, vendia roupinha de boneca no colégio, aprendi a mexer na máquina de costura. Fazia. Hoje eu não sei nada mais. Crochê, tricô, Ó. vendia. Caramba, Desde que pequena, legal. isso, 10 anos. Até eu tenho uma amiga minha, desde os 7 anos de idade, ela falou, Thaís, eu lembro, eu tinha uns 10 anos na rua, falando com... A gente fez um mostruário de roupinhas, a gente falando quanto que a gente ia colocar o preço das pecinhas de... Não, olha Já ganhava que um rico isso, dinheirinho. cara. Com 14 eu já tinha pedido... Já controlava budget. Eu fui na esquina da minha casa, tinha uma papelaria, 2 Uhum. quadras da minha casa, lá em Rio Claro. Pedi emprego, porque eu tô com 40, agora eu podia ser registrada com 14 anos ainda, Uhum. que agora acho que é com 16. É. Eu fui lá pedir emprego, meu pai falou, você tá louca, menina, você tem que estudar. Eu Uhum. falei, mas eu vou estudar de manhã, eu vou trabalhar à tarde, papelaria. Caramba, Thaís tem atitude, Traba- Thiago, desde criança ali, Atitude olha aí. é uma Trabalhei. característica bacana. Aí quando eu fui fazer faculdade, que eu fui fazer faculdade em Campinas, Na PUC. na Fez. PUC, e assim, eu que precisei pagar a faculdade, assim, meu pai não tinha condição. Mas o curso você escolheu assim, Eu escolhi administração porque eu não Administração? sabia o que eu queria fazer, Ah, entendi, né? tá Aquele bom. negócio que a gente sabe. administração cabe tudo. Geral. ali, né? Gente, né? Então a gente vai. Então, aí eu falei, não, eu quero estudar. Eu já tinha feito estágio na Caixa Econômica Federal também, Olha só, em Rio Claro. Rio Claro. Trabalhava lá no Fundo de Garantia. Também fui lá com a cara e com a coragem pedir emprego. E depois a papelaria. E aí eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade. Meu irmão tinha ido fazer Unicamp, então acho que ele também me deu esse Incentivo, né? vamos pra fora. Rio Claro é depois de Campinas? É, depois de A Campinas. gente foi num 2 jogo lá horas da daqui. Red Bull, lembra? Não. Rio Claro não é longe, não, né? 2 horas 2 aqui. horinhas, né? 2 Ah, horas. E aí fui fazer, eu lembro que eu tinha que arrumar um emprego para pagar minha faculdade, então 10 dias antes eu já tava procurando estágio. Fui 10 dias antes para Campinas, fiquei na casa de uma amiga da minha mãe e 2 dias antes comecei a faculdade, 2 dias antes arrumei o estágio. Ó. Então eu já comecei a faculdade trabalhando, então aí já no primeiro ano eu já fui trabalhar na Ambev, então... Mas é bom, né? Isso traz um senso de independência, de Sim. responsabilidade cedo, né? E a gente já vai buscando o caminho da gente. Minha vida acabou que ela sempre foi focada, assim, na questão mais profissional, assim. Então, quando eu pedi demissão, eu me formei da faculdade, saí da Ambev pra fazer um ano de intercâmbio. Que eu precisava aprender Você inglês. fez aonde o intercâmbio? Eu fiz no Texas, em Austin. Fiquei lá 9 meses e 3 meses, depois eu fui pra Atlanta. Com a mesma família que eu morava, né? Eu fui ser au pair lá, cuidar das crianças da família. E aí... É importante, né? O intercâmbio ajuda muito, né? E eu fui pensando no profissional, né? Sim, Eu sim. fui aprender, eu falei, eu tenho 1 ano pra aprender esse inglês. Filho Tenho da até mãe. hoje dificuldade, você sabe? Toda vez que eu tinha que fazer apresentação lá, tremia, mas tudo bem. Então fui, aí É depois... porque a gente teve um presidente que só fala inglês. Não falava português. Ah, sim. Né, Então, a reunião inteira inteira era em em inglês. É.
Mas você sabe que eu fui trabalhar lá por causa do inglês? Não, mas, bacana. Porque eu falei, tem que falar inglês. Eu falei assim, eu já tinha feito uma feira Uhum. pra JBS na Alemanha, né? Ah, tá. Me virei lá com a gerente de marketing que eu fui trabalhar com ela lá. Mas não assim de fazer uma apresentação, né? Business, Uhum. tudo. Aí, quando eu fiquei sabendo da vaga, eu falei, tem que falar inglês. Eu vou voltar a estudar, eu me viro. Então, eu fui mais pra lá porque eu ia ter Motivado que... por inglês. Pelo desafio do idioma. Eu acho que é o jeito que eu funciono. Eu preciso tá. ter o desafio Desafio. pra eu me... pra E eu a progredir, luta, sabe? Ah, legal. Então, assim, e a luta aí eu lá. queria fazer PUC, não tinha dinheiro. Fui lá, arrumei Beleza. emprego, paguei a Cara, faculdade. Então, muito bom. eu acho que eu sempre fui movida assim, Entendi. Você tem um desafio, um desafio, um obstáculo para vencer, né? acho que Aí sempre foi isso assim. é legal, é diferente. Então, eu acho que eu queria, porque eu morei fora e depois eu nunca precisei usar, Sim, né? sim. E Aí você saiu da Ambev. eu saí da Ambev, E fui lá você morar nos fazia o Estados finance, lá você era o financeiro da Ambev. Nossa, na Ambev eu trabalhei umas 5 áreas diferentes. Porque eu Entrou entrei... estágio? Não, eu entrei como um assistente A administrativa. Ambev aqui em São Paulo, lá Em Jaguariúna. E eu Jaguariúna. entrei num momento muito legal, porque assim, a Ambev tá criando o primeiro centro de serviço. Uhum. Então, assim, a Ambev que criou esse negócio de centro de serviço de unir todo o operacional. Eu fui uma das 15 primeiras contratadas, acho que hoje tem umas 1.000 pessoas que ficam lá. Então, Uhum. qual que é a ideia do centro de serviço? Trazer toda a parte operacional e a parte estratégica fica em São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar. Quantos receberam? Aí fui promovida, aí fui trabalhar em crédito e cobrança, aí fui análise de crédito, que mais? Aí eu fui para apuração de resultado, aí eu trabalhei com a parte de contrato de exclusividade, que eu comecei a ter contato com o pessoal do trade Ó. marketing. Aí sim. que foi. Aí já ficou Ai, pertinho do trade. Aí foi que foi Esses contratos de exclusividade, rapaz. Foi ali que eu comecei a querer ir pro trade marketing, pro marketing. Ali que a Pelo sementinha. contato. E aí depois eu comecei a trabalhar com a parte cuidava do sistema de marketing, de gestão de verba, Uhum. e eu fazia um reporte pra diretoria de marketing, então, e trade. Então, aí quando eu saí, me formei, fiquei um ano fora, e quando eu voltei, eu já fui pra São Paulo. Já vim pra São Paulo. Pra Sadia. Nossa, Aí eu vim para São Paulo, trabalhei na parte no food services, cuidava da verba de toda a parte de gestão de investimento da diretoria de food services. Não era o que eu queria, mas eu topei o desafio. Sim. Mas vem o desafio já de novo, sabendo né? para onde eu queria. Não desafia a Thaís que... olha, aí para onde eu Senta na queria. graxa. E aí eu fiquei um ano, entreguei Uhum. todo o combinado, tudo. Aí eu fui para a área de projetos comerciais, cuidava da parte de varejo e food services. E aí eu fui para o trade marketing, dentro da Sadia. Paguei vários pedaços. Primeiro ela foi assim, conseguir. não, agora não, vem aqui no comercial, não, agora vem aqui na controladoria, não, agora financeira, agora sim, agora você está capacitada para ir pro trade marketing. Aí eu fiquei no trade, aí eu fui para Sadia, aí Bung. Legal. Aí Bung eu fui para JBS, fiquei lá uns 4 anos. No trade. Tudo no trade. Essa mudança de empresa no trade muda muito, ou mais ou menos, assim, você tem um trilho de trade marketing, tanto faz a empresa, ou cada empresa é um desafio diferente? Não, tem mudança, porque às vezes o trade está embaixo do comercial, às vezes está embaixo do marketing. Aquela história lá de saber aonde tá. Muda o viés, questão né? do investimento, verba, né, como que você... E a grana para trade sempre é curta? Não, ou né? não, às vezes os caras depende da empresa, investem bem. Depende, acho que essas grandes que eu já trabalhei já entendem a necessidade de um investimento, maior, não né? é despesa. Às vezes, quando precisa cortar a verba, vai tudo pro ponto de venda. Então, vem, às vezes, pra parte do trade também. Então, às vezes, tira do comercial e vai. E decisões, tá? Acaba que, de novo, né? A parte
Você tem que olhar para vários viés, várias vertentes, várias ações, né? Desde ação por exemplo, com um carro, aí você tem alguma coisa para alavancar a venda num ponto de venda. Essas decisões, elas são tomadas, obviamente, com estudo, né? Que vem, mas e quando você descobre que a decisão foi errada? É assim, né? Às vezes eu gosto de criar muita coisa, Sim. né? Eu falo assim, sei lá, quando você tá com uma empresa que não é líder de mercado, Aham. você tem que fazer melhor do que a líder de mercado, porque Sim. você... Sim. E aí você tem que ver o que ela faz, mas fazer aquilo e fazer mais ainda, né? Então, às vezes tem que inovar também. E às vezes tem um pouco de tentativa e erro, mas você tem que entender até que ponto você pode colocar esse dinheiro em risco, né? Porque não depende só de você, né? Acaba que Sim. é muito mais. Você, obviamente, que executa tem o plano, né? Planeja, executa, mas muitas vezes a ponta também tem que te ajudar, né? O PDV, seja lá quem Sim. for, né? O próprio comercial, a logística. Sim. Eu costumo falar que o plano de trade, ele tem que vir depois do plano de marketing, né? E assim, a empresa, como que ela faz? Ela vê, às vezes tem empresa que ela é voltada da produção e vem para a meta comercial. Às vezes é o comercial que vai para a produção. Isso. Né? Você primeiro você entender como que entende. Eu trabalhei nos Dos dois lados. dos dois lados, né? Quando vem, porque a meta vem daí, né? Que aí Sim. você vem tudo, desce pro EBITDA e enfim, para ver como que vai ser o resultado. Aí, beleza. Aí começa. Plano de marketing. Você vê como que é o posicionamento e crescimento da marca que você está trabalhando. Então, o trade, ele vem depois, ali alinhando depois de um plano de marketing, né? Porque o plano de marketing, ele vem depois do plano de vendas, né? Sim, que é o quanto que a empresa vai produzir. Mas tem que ter você tem que entender muito a questão também do produto, da categoria, o que funciona, né? Pra você também não ficar... É um estudo bem não aprofundado. ficar, que nem pra mim na Barri foi uma escola, porque trabalhar com o mercado informal, eu tive que aprender muito. E assim, foi uma experiência maravilhosa assim, na minha vida de entender mesmo. Então eu tinha que que nem eu tinha o time de técnicos, né? Eu tava no WhatsApp com uns 10 técnicos que ficavam abaixo de mim, que eles davam aula em loja de embalagem. Era tipo que nem um design thinking. Eu precisava entender o que os caras estavam falando, o que eles sofriam ali nas front, lojas, para entender, poxa, então vamos fazer isso daqui, vamos fazer isso daqui. Você tem que escutar, né? Claro. Eu falo que o trade bom. você tem que estar muito ali no ponto de venda, entendendo que Antenado a funciona. tudo. Tem pra... E mudar, né, estratégia, porque acho que hoje também é isso, né? Como o mundo tá tão... não tem problema errado, desde que você... Já vou mudar aqui, Exato. senão vai... Ô, Thaís, mas na pandemia, como que o trade funcionou? Nossa, é mesmo. Tá aí, porque eu não tava no trade, né? Na pandemia. Aí foi que eu fiz uma mudança de carreira, né? Então, eu saí do corporativo em dezembro de 2019. Antes da pandemia. Foi antes, foi março de 2020. A pandemia é março de 2020. Aí eu saí, Sempre confundo também. Eu tava com algumas ideias de startup, né? Até para esse mercado informal, eu tinha algumas... Mas de ideia de montar uma? Startup, Ah, tá. Até fui entender, consegui até um investidor, foi até uma coisa rápida, em 2 meses. É mesmo? Aí eu E fiquei como pensando, é que é isso? Onde você foi consegue tão fácil se Onde tem investir. investidor? Onde você consegue investidor? Então, conta pra nós. Não, eu acho que sei lá, contato. Você conversa com... Eu converso com todo mundo, então acho que network você vai aí. falando as ideias, aí chega um, fala com o outro e, né? Boa. Mas aí eu falei, nossa, mas foi tão fácil, porque ele quer pagar já meu salário. Mas você já tinha isso em mente, assim, você tinha algo planejado, uma vontade que você tinha. O que te motivou, né, E que também. startup era também? As duas? É que assim, quando eu saí da Bung, eu fiquei um tempo fora do mercado, 1 ano entre Bung e JBS. E ali, eu comecei a empreender, comecei uma sociedade com um amigo meu na área de engenharia civil, eu queria ter alguma coisa minha, assim. Mas aí não fluiu, acabei voltando pro corporativo. Então sempre ficou aquela sementinha, sabe? Será que eu vou uma hora, consigo empreender? né? E aí no final de 2019, eu falei, quer saber? Acho que é o momento agora. Eu não tenho filho,
né? Se der alguma coisa errada, não tem ninguém que dependa Por de que mim, não, né? começo do Sim. zero, não tenho problema. Valeu a E, pena arriscar. e aí eu falei, ou é agora ou eu não vou, de repente, sei lá, eu penso muito nisso, ficar naquela dúvida, né? Pra mim a dúvida me mata. Tipo, ai, se eu tivesse feito, É, né? melhor É. ir e tentar ver, É. deu, não deu, mas você tentou, não tem essa história do Exato. se eu tivesse feito. Eu fui lá, fiz, tal. E aí, esse negócio de startup, eu fui tentar, aí eu fui estudar, né? Mas peraí, como que é esse negócio? Como que funciona? Ó, E mais uma aí, coisa que motiva você num desafio para se aprofundar, né? porque eu falei, espera aí, tá muito fácil, né? Como assim? Aí você começa a entender, né? Uhum. Que o percentual de startup que realmente tem sucesso é 2, 3%, né? Nossa, É bem é bem baixo, baixo. né? Então, aí, o que acontece, tá? Foi a minha leitura. Uhum, No momento que eu estava. uhum, Bom, tá bom, o investidor vai colocar uma grana e vou começar uma empresa do zero, uhum, né? Tudo do zero, porque se trabalha uhum. multinacional já tem Sim, a a estrutura é estrutura pronta. pronta, né? É. A E Thaís virou uma aí, multinacional. e aí você tem que começar do zero, tudo, né? E aí, depois, sei lá, vai que vira, aí o investidor, ele, sei lá, uma fatia de 60%, né? 50%, às vezes ele, inclusive o dinheiro que ele te pagou, depois você tem que voltar naquilo pra que é ele o investimento investiu. dele. Aí eu fiquei pensando, será que eu tô afim, né? E Mas era do aí, que, tá? É, qual era o business? O business. então, era de tecnologia, Aham. uma parte de leitura, de ponto de venda, entender mais o Ah, mercado querendo ou não, tava um informal, pouco no teu que foi o métier ali, mercado que né? eu tinha estudado, que eu tinha trabalhado ali, que eu via que as Ah. indústrias precisavam disso, sabe? É, você Deixar uma pegou coisa uma mais necessidade, uma estruturada. oportunidade, né? Mas era o que? Eu não entendi. Conseguir ler melhor o mercado informal, né? Ah, tá. Hoje as indústrias Dados, com elas não dados. conseguem. Inclusive, eu queria ajudar a empresa que eu trabalhei, né? Tipo Ah, assim, com dados, como que você tá. fornece isso de uma forma melhor, né? Então, Porque esses clientes informais, eles ficam no limbo, né? Não consegue, a empresa não consegue captar. o mercado que cresce muito, né? Porque ainda mais o mercado informal, quando você fala que está numa crise, né? Você vende mais ainda porque as pessoas estão sem emprego, elas Uma acabam dificuldade fazendo mais financeira, coisas aquela para coisa toda. vender. Uhum. Então, só que hoje era uma dificuldade que eu tinha dentro da empresa, não consegui ler o mercado. Então, assim, eu não conseguia ler para tomar as estratégias, Aí né? você fala, Então, opa, tem uma oportunidade aí. você fazia isso em cima do quê? Dos anos anteriores, do que você achava que Dado o histórico. mercado falava, né? Uhum. Então, foi nesse sentido que eu pensei em trabalhar isso. E aí, em março, aí começou a pandemia. Uhum. Eu falei, Pandemia. quer saber? E eu sou uma pessoa assim, eu já falo, não vai dar aqui. Será que eu volto pro corporativo? Eu sou É, 2 meses, será que eu já volto? será que eu já E vou aí ser eu fui fazer assalariado de novo? uma mentoria, é um curso com uma pessoa que chama Denise Damiani. Ela é maravilhosa, ela trabalha em vários conselhos de grandes empresas e ela trabalha com mulheres empreendedoras. Isso ela faz desde os anos 90. Uhum. Então, ela trabalha muito essa questão do dinheiro, sabe? Da mulher, Quando ninguém falava ainda, né? Uhum. Essa questão que hoje a mulher tá mesmo, né? Ela Empoderada. já olhava para isso, né? É. Então, eu sou fã, porque ela que criou o home banking, ela que Ah, vendeu para os bancos, ela Caramba. é extremamente uma mulher extremamente inteligente, trabalhou na Accent, ela era, né, foi sócia, enfim. uhum. E ela Ela é uma mulher empoderada. Ela dá mentoria ela é. ainda? Ela dá mentoria para várias pessoas e ela tem um curso que chama Transformação Empreendedora. Então, ela junta, acho que 20 empreendedoras e ela mentora, né? Ela vai Auxilia trabalhando com ali, essas ajuda. empreendedoras. Então, foi muito legal para eu falar assim, bom, vamos cara. lá, eu quero ser empreendedora, então deixa eu também estudar, entender, Me né? aprofundar sobre isso, porque E aí um amigo meu que tinha trabalhado com ela nesse programa me indicou. que legal. E ela até que falou bom. pra mim, Thaís, vem, e aí você vê que não tem nada a ver com empreendedorismo, você volta pro corporativo, você vai ter mais certeza, né? Uhum. Não, e conhecimento nunca é demais. Nunca é E demais. você vai adquirir aquilo. E Como você era empreendedora desde criancinha, que você vendia ali roupinha. Né? E eu acredito muito que a gente tem que se preparar também, né? Não Sim, adianta Sem só, dúvidas. né? a E gente nunca sabe onde, quando você vai usar.
Sim. Exato. Mas se precisar, você tem. Tá preparado. Exatamente. E aí eu fui e acho que depois de 2 semanas, aí começou a pandemia. Era Uhum. para ser na USP, acho que 6 encontros de um dia, Ah. quinzenalmente. Acabou que entrou a pandemia, a gente começou a fazer online. E aí Putz. toda segunda-feira foi de março até outubro. A gente ficou juntas, assim. Então foi Uhum. até mais Que rico, né? intenso, Muito bom. sabe? Foi maravilhoso, assim. E aí acho que 2 semanas que a gente começou, eu abri a Reconecta, que foi a consultoria. Uhum. E o meu foco, qual que era? Trabalhar com pequenos e médios empreendedores. Quando você olha o cenário do Brasil, você fala assim, o emprego vem de onde? Para o brasileiro? 85% vem das pequenas e médias empresas. Sim. Quando você olha a mão de obra, ela está na grande indústria, a mão de obra qualificada. E quem que olha para esse pequeno e para o médio para ele crescer no Brasil? Né? Então, assim, quanto tempo que uma empresa ela abre e ela fecha? Então, é uma ideia que eu tenho há anos já de ajudar esse pequeno e médio empreendedor. Eu falei, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Ajudando esse pequeno e médio. Então, era como se fosse uma consultoria, né, de estratégia e marketing, né? E quando eu falo de estratégia e marketing, você não olha só a publicidade, que é o que o pequeno e o médio vê. Vamos fazer um post, vamos fazer uma... Não, gente, tem uma estratégia que ninguém vê aquela equipe de marketing e trade que está numa grande indústria, só vê a propaganda final na televisão, né? E aí, quando você vê o pequeno e o médio, o que ele faz? Não, vou fazer um filme aqui, vai ser... Não, mas e a estratégia? Você amarrou? Quanto você vai vender? Que produto você vai colocar? Qual que é o seu consumidor que você quer atingir, né? E aí, eu comecei a ter clientes pequenos e médios de entender, poxa, mas o que você quer fazer? Como você quer lançar? Então, acabou que eu não ficava só no marketing. Eu ia até na logística, não, como que você está entregando? Você na produção, poxa, eu mudar essa embalagem, porque esse nome não tá legal. Sim. E aí, eu acabei tendo vários clientes pequenos e médios de diferentes segmentos. É roupa, é moda, é... De tudo. Energia fotovoltaica, food services, e eu acabei trabalhando muito, né? E aí, o que aconteceu? A minha ideia era assim, a pessoa caminhar sozinha, sabe? Ela entender a necessidade, dar os drives mapeava, e ajudava dava a o case pra ela e construir. falava, ó, Só que assim, a partir de agora... Fia, você tem que pôr a mão na massa, porque eu não sou uma consultoria, eu sou uma consultoria, mas que é pra gente trabalhar junto. Sim, sim. Né? Mas é teu, né? Isso aqui é teu. Exato. E aí eu fiquei quase um ano, né? Com pequenos, e aí eu comecei a sentir muita falta do corporativo. Por quê? Sentir falta do corporativo. Como das assim? Como das assim tretas, sentir falta de tubarão comer peixe. Eu trabalhava muito sozinha. No fim, eu tinha as pessoas que trabalhavam muito sozinha. E aí eu comecei a ver que você não é a personalidade. Só vem um pouquinho pra cá, porque o Mickey... Ai, gente, eu tô indo senão pra lá, o Gabriel fica me dando bronca aqui. Desculpa. Ele é muito maldoso. Não, é que eu vou indo, você viu que eu não mexo, né? Então, e o que aconteceu? Eu comecei a ver que eu tava muito sozinha. E aí, pandemia, isolada. Voltei pro interior, morando sozinha. Então, assim, falei, poxa, eu sinto falta dos meus pares. Eu preciso dessa troca. De conexão, dos né? Eu preciso, porque eu tenho que pensar fora da caixa. Eu acho que quando você tá com outras pessoas que pensam diferente que você... Vem histórias, né? Você consegue evoluir. E aí eu tava começando, eu falei, gente, eu preciso ajudar, mas... E também tem uma questão... E mesmo você entrando nessas empresas que você estava assessorando, a vida era delas, né? Você também nem poderia envolver tanto, porque senão elas seriam sempre dependentes de você, né? Exato. E aí isso que era muito difícil também, sabe? E também a questão da grana, né? Que tipo, que assim, você tem que ter uma grana para investir. Então também eu tinha as ideias, vamos fazer isso, aí não tinha grana para investir. E aí eu não vi o negócio acontecer. E aquilo para mim... frustrado. É a maior dificuldade do pequeno, né? Ter dinheiro para investir. Porque aí você faz tudo tal e na hora de executar... Porque ele tem o sonho dele. Ele tem o sonho dele ser uma grande marca, ele tem o sonho dele crescer, mas ele precisa da grana pra fazer. Pra dar sequência às ideias que você tava E aí ele pega, me chama, vamos, Thaís, vamos, beleza, bora lá, mas como que a gente faz, né?
A gente consegue fazer muita coisa até, né, na criatividade, ajustar processo, ajustar Sim. um monte de coisa. Que Chega só uma aí hora já que vem save pra caramba, você tem save pra mas Mais precisa um, investir. é. E E aí as- você se sentiu isolada, não é da sua personalidade, você é do ser humano, né? A Sim. gente se associar, ter essa parte de dividir, de ter relacionamentos humanos, né? Faz parte. E aí você começou a buscar o quê? Uma nova colocação. Então, Você aí estava lá em Rio Claro, na eu tava em Rio pandemia. Aí você Claro. pensou, putz, eu acho que eu vou voltar pro mundo Aí eu corporativo. falei, foi um momento bem de introspecção, assim, eu pensando na minha vida, em tudo. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Boa. Quase fazendo 40, já começo a pensar em tudo, na vida pessoal. Eu falei, bom, vamos lá. Né? Eu quero voltar por quê? Eu quero voltar por causa de dinheiro? Não, eu quero voltar por tudo, né? Por um propósito. Exatamente. Aí eu comecei a falar com um amigo aqui, outro amigo aqui pra ver. Aí acabou que apareceu essa oportunidade aí pra CIA, Uhum. com uma proposta completamente diferente, né, de ir para essa cadeira de PM, né, de participar desse momento, dessa empresa que está se transformando, que está tá inovando em muita coisa, Legal. e falar, poxa, preciso ajudar agora a transformação digital dentro do RH. Falei, coisa louca, né? Você Porque fez muita entrevista lá? fiz acho que umas 3 entrevistas, né? E aí, e assim, foi... E eu acho que a minha diretora, né? Vocês precisam convidar ela pra vir aqui, que ela é uma pessoa Legal. Qual o nome maravilhosa. dela? Fernanda. Fernanda, está convidada, viu, Fernanda? Queremos você Aqui. aqui. Fernanda. Então ela vem de uma empresa da Amazon. Então ela veio com uma cabeça bem de tecnologia, Bem Amazon. bem assim. Então ela tá trazendo uma. Eu vejo isso assim, porque quando eu olhava o RH, eu nunca me via trabalhando no RH. Uhum. Falei, gente, não tem nada a ver comigo. Mas. Não, mais ou menos. Você se dá muito bem com pessoas. Não, mas... Você mas gosta assim, de pessoas. Isso é uma... mas ela tá trazendo uma visão do diferente, RH né? dele ser mais estratégico. Ele sim. ele também ser como uma área de negócio, sabe? Então, eu falei, gente, Mas a isso Fernanda, ela é... Diretora ela é de RH? diretora de RH. diretora de RH. Diretora de RH. Entendi. Então, assim, ela sabe. Então, assim, ela tá por dentro de toda a estratégia da companhia e ela mudou tudo. As áreas que ela transformou, quem ela trouxe, os personagens que ela trouxe. Caramba, então ela precisa vir aqui trocar uma Ela ideia, porque precisa, gente, porque a gente bateu ela um papo é aqui muito com... demais. Vou adicionar ela no LinkedIn. A gente Não, bateu um eu papo acho que ela vem com o maior interessante. prazer, assim. Legal, bacana. E, Fica o então, assim, ó, convite. eu acho que é um momento, assim, que eu tô participando de transformação de uma área dentro de uma empresa que tá se transformando, Uhum. né? Então, eu falei, nossa, que legal. Tá na Pô, área de isso aí é projetos. muito E legal. participar desse momento. Esse momento. É o momento certo para entrar. E Quando mais tudo está se uma vez- transformando, que você Exato. pode colaborar, ver resultado dessa Sim. transformação. Pô, E mais cara, uma vez você indo pelo desconhecido para te, te levar, né? Para, Sim. pô, eu preciso desafiar, eu preciso de estudo, eu preciso conhecer, eu preciso ter a imersão, né? Mas- Eu acho que ela deve ter pensado nisso. Falou assim, ela não entende, ela vai ter que aprender, vai ter que entender tudo do zero. Então ela vem sem sei lá, um vício ou um viés. Legal. Então, que nem hoje, eu tô com uma área de projeto que ela é uma trabalhada transversal com todas as áreas da RH. Uhum. Então eu tenho que entender todos os processos, né? Porque tem aquele negócio. Não tem como ter tecnologia se não tem processo. Né? Então, assim, não adianta você colocar um sistema lá, você não tá entendendo se aquilo lá vai funcionar ou não. Que eu acho que é isso que esse momento que a gente tá passando hoje de ter a tecnologia, as pessoas acham que a tecnologia vai resolver o problema. Ai, vamos colocar esse sistema aqui que funcionou lá, mas peraí. E para esse negócio, e pro processo que você tem hoje aqui, como que tá funcionando? Será que vai casar? Será que vai adiantar? Né? Então você tem que escutar, você tem que fazer um UX, né? Tipo, entender como que funciona a área, falar com as pessoas, ou fazer fluxo. Tem que fazer um aquela trade. coisa até chata, assim, Tem que fazer um desenhar trade lá. fluxozinho Sim. da área, ver como funciona. Fala, poxa, Sim. mas por que você faz aqui? Às vezes até uma par minha, ela fala assim, nossa, você faz uma pergunta, assim, mas por que você fez sempre assim? Eu falo, é verdade, por que eu sempre fiz assim e eu não posso fazer, né? Às vezes nem é sistêmico, às vezes é uma mudança de processo, É sabe? a rotina, né? Às vezes Aquele é aquele- hábito eu aprendi repetitivo assim. e- Exato. Então, Não, assim, tá sendo um desafio pra mim e até de expandir, sabe? A forma de pensar, de
de conhecer o RH, né? Tô há 5 meses lá, então também Mas tem é muita tudo coisa de trade aí, né? De tudo que você falou, até mesmo desse lance de mapear, de conhecer. Então, assim, o trade ele olhava o logística, vendas, marketing, é, negócio, financeiro e tal, e você, querendo ou não, dentro do RH, sim. você vai lá e olha, recrutamento, Eu seleção, acabo tendo que treinamento, você tem essa imersão também no de departamento, né? tentar fazer toda essa conexão, né? Então, assim, eu voltei para uma empresa que é também, assim, maravilhosa, Caiu aí, Chicão? Pesado. que tá no momento de ajuste, né? Mas ela é uma empresa que olha muito para as pessoas, assim. Aham. Então, tô assim, nesse momento agora, né? Vocês já voltaram presencialmente trabalhar? Como é que tá isso? Então, eu fui contratada tudo online. Tudo online, entrevistinha É, online, Eu aquela fiquei coisa meses, assim, foi tudo online. caramba. contratada em Rio Claro, então assim, eu tava em Rio Claro. Ah, tá. É, não, fica em Rio Claro e a gente vai ver como que vai pro ou como que vai ser. Agora a gente tá adotando o híbrido, né? Então Aham. tem que começando a voltar pro escritório A 2 vezes C&A por tem semana. produção? Não, a Não, é C&A tudo terceirizado. ela compra as peças, né? Tem os Entendi. CDs, Produção tem os Ela é local. um magazine fornecedores. mesmo, É uma entendi. Ela importa também? Não, só Não, acho adquire que no é mercado aqui. interno. Isso. Entendi. Eu acho que não é. Tem a parte até de cosméticos, né? Que tem. Essa parte eu É porque nem vende consigo te tudo, falar né? Não é tanto só assim. Eu roupa, acho que né? tem coisa. Não é só roupa, né? Tem, Sim. é o que você falou, tem óculos, Eu acho que deve ter coisa assim importada. Eu não perfume, consigo te Ah, dar sim, não, tanta. não. Só pra... Mas ela não produz nada, assim. é Vende tudo tudo. terceiro. Tudo Então você terceiro. Ah, ainda tá online, tá lá em Rio Claro. Eu estou em Rio Claro, agora eu tô começando a vir aos poucos pra cá. Então, nesse momento, eu tô vindo de 15 em 15 dias. Aí eu fico legal. 2 dias aqui. Tenho a minha equipe também, né? Que foi tudo. Montei Aham. o time online, então tenho 2 pessoas que me ajudam com projetos. Aí também a área que eu estou montando com o analista também, ele está cuidando da parte de dashboard, People Analytics, que é uma área nova também que a gente está criando, Ah, sim. que é extremamente importante para a Importante. gente ter o direcionamento, né? Uhum. É, captação de informação, né? E Sem aí, Como que você informação, trabalha? exato. Bom, beleza, você saiu de um trade que você olhava produto, comportamento. E agora o teu produto é o ser humano. Não, São eu fui assim, pessoas. eu fui pro varejo, que eu nunca trabalhei. É, Fui para uma área que eu nunca trabalhei com RH e eu tô também numa cadeira que é 100% projeto, projetos. né? exato. É. E Olhar aí, deu diferente. medinho? Ah, gente, mas tem que ir com medo, né? Porque eu acho assim, é, eu vou ter um bom aprendizado. Eu penso assim, se não der certo, um bom aprendizado eu vou ter. Então, Exato. Boa, eu que acho que a bom, gente tem que... essa forma de pensar é legal. Se der errado, eu aprendi alguma coisa. acho que você vai ficando mais resiliente, né? Falar, Sim, poxa, sim, Isso é tô verdade. aqui. Eu acredito muito nisso. De a gente não tem que ser uma coisa ou outra, sim. né? A gente. Tem que E eu estar acho que aberto pra hoje é isso que o mundo tá pedindo, né? Você não pode ser. se fechar e Eu não. sou uma pessoa que eu sempre tive um perfil mais generalista, né? Eu não Sim. sou uma pessoa tão ali, né? Porque tem áreas, Especialista, né? né? Que Que você exigem aquilo. exigem aquilo, Tá, né? Você tem é. que ser Uma muito. exigência da área, não é da pessoa. Aí que você tem que encaixar a pessoa aquilo, né? Vai É, pôr a Thaís ali exato. e nós Exato. vamos ter É. problema nessa empresa Não, aqui. hoje eu já falo, mas se eu fizer aquilo não vai dar certo, É, porque então. eu sei que eu não vou entregar. E eu também costumo falar, gente, não tem profissional ruim, tem profissional no lugar errado, Sim, sim, Exato. fazendo entendeu? o que não gosta. Né? E você Exato. como gestor, como líder, você tem que conseguir olhar para isso, né? Sim. De falar, poxa, mas por que isso não tá dando? Será que tá feliz aqui? Será que não tá? Eu também acho, eu sou muito assim. Depois que a gente vira gestor, a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida das pessoas, né? Você passa 8 horas, Sim. Não. no mínimo, trabalhando por dia. Sua vida é Sim. muito mais no trabalho. E é aquilo, a equipe, o time é que tem o sucesso, não é uma pessoa, não é o Sim. líder, não é o outro lá, né? Sim, É o isso. time. É o Aproveitando time. o gancho de gestão, tá? Qual que é o teu perfil de gestão, de liderança? Você trabalha mais perto, você trabalha mais longe, você é rígida, você é flexível, você Olha, entende? eu acho que você tem que ler
as pessoas, Aham. as cadeiras e o que cada cadeira tem que entregar, né? Uhum. Então, assim, hoje eu tenho 2 áreas. Tenho a área, eu vejo de projetos, de dash. Então, assim, são áreas diferentes. Uma é que trabalha com análise de informação, Uhum. outra é projetos, tem que estar falando com as áreas, né? Trocando. Então, assim, Sim. eu sou, sim, eu acho que eu era muito mais de Uhum. cobrar, porque eu sou aquela gestora leoa, sabe? Que eu vou Aham. cuidar do pessoal, quero que ele seja o melhor, sabe? Aham. E eu Aham. acredito muito nisso. Eu acho que um gestor que ele cresce e ele é bom, ele também tem uma equipe muito boa. Ele não cresce Abaixo sozinho, dele, né? sabe? Uhum. Então, assim, na minha carreira, eu tive gestores maravilhosos que me deram autonomia, que foi Uhum. quando eu chegava, me orientava, mas me dava, vai. Eu podia às vezes quebrar a cara, mas me ajudava. E eu também tive os que me seguraram, que eu Sim. não progredi, Uhum. sabe? Então, acho que eu sou um pouco a mistura de um pouco de cada um deles, Isso é né? O bom, que né? eu Você vivenciei. foi construindo um O melhor pra modelo, si, né? pegando as coisas boas de cada Mas gestor que você teve e agora você vai aplicar aí no seu time. eu acho que ainda tem que. Eu falo, a gente sempre tem que estar melhorando, né? É Como, óbvio. todo dia. Evolução às vezes eu contínua. fico assim, poxa, será que eu fiz certo de dar aquele feedback? Às vezes fica, né? Aí, Chica, um E bom gancho pro feedback. Você dá É, feedbacks contínuos, você espera a ferramenta da companhia. não, eu gosto de usar a ferramenta da companhia, porque eu acho que tem que ser uma coisa muito clara. Aham. Feedback, eu acho que tem uma coisa que tem que ser avisada, né? Sim, sim. sim. Pior coisa é falar, hoje eu vou te uma pessoa tem que estar, eu acho que tem que estar, né? Preparada, tanto para receber, né? Para Uhum. aquele momento que eu acho que é extremamente importante, né? A pessoa fala, feedback é uma coisa ruim. Não, gente, feedback é o seu momento da sua carreira, que você tá ali pra Você se você ver o que dedica dá pra para. você melhorar, o que dá pra você crescer, é uma coisa boa, sabe? Eu falo que as minhas críticas, tanto, né, das coisas que eu precisei melhorar, Vieram fruto vieram de um feedback. disso, estruturado, né? Sim, claro, Feedback bem Isso. feito, bem estruturado, bem aplicado. feito, Feedback né? Porque o estruturado. feedback não é revanchismo, não é, ali no momento você cobrar alguma coisa pessoal, não tem nada a ver. Uma coisa que eu Eu, falo assim, feedback você tem que dar com exemplos, né? Porque se você não. Eu funciono muito isso. Eu até pergunto, falo assim, você pode me exemplificar? sim, Porque eu preciso saber onde Onde? foi que eu errei, como foi que eu falei, porque às vezes exato. eu não tô lendo aquela pessoa com quem eu tô falando para eu conseguir melhorar. Então, acho que a gente tem que Não, passar é isso isso pro mesmo. time, né? Olha, muito bom, porque o feedback não é algo aleatório. Ele é em cima de um fato. Sim. Aconteceu isso e aqui Por nós isso que vamos não pode falar. ser tão longo, né? Por isso que não, Distanciado. porque senão você também, né? Depois de Perde tanto tempo vai referência. falar, Não não dá. dá. Então, E feedback assim, ninguém gosta de receber, mas o feedback negativo, né? Porque o sim, positivo, né, não precisa sim. nem falar, mas o negativo ninguém gosta de receber mas é essencial. É É um onde você se direcionamento. desenvolve, né? É onde você se desenvolve. E no fim é as duas partes, tá? Quem tá dando e quem recebe. É um instrumento pouco utilizado, mal utilizado. Não digo pouco, mal utilizado. Tem que saber dar. Porque o feedback não é correção de tarefa também. Exato. Você vai falar, pela 20ª vez você colocou na Exato. célula errada. Não, isso não. Sim. Desculpa, não é Exato. feedback. Isso é Mas correção. isso tem que olhar a parte técnica, né? A parte, né, de Comportamental. você tem que olhar essas frentes, né? E você falou tudo. Feedback estruturado. Cara. Você tem essa é a que se palavra. dedicar para a pessoa, você tem que olhar o todo, você tem que entender os gaps, você tem que valorizar os skills, que são as coisas mais importantes. Você tem que avaliar a situação, porque às vezes você tem uma postura que não foi adequada, mas qual situação você estava? Né? Será que não foi preciso você ter esse tipo de atitude para você conseguir isso? Sim. Então, quando você tem um feedback estruturado, que a pessoa avalia do começo ao fim, né? E que o mais importante, que ela quer o seu desenvolvimento, né? E, cara, acaba fluindo. É entender a pessoa, aquele ser humano ali. Por quê? O que aconteceu para ele ter essa aquela atitude. Algo pessoal, ninguém sabe, né? Você tem que entender, não é só julgar a pessoa ali, assim, Sim. né? Eu acho que, assim, eu costumo falar assim, não tem
É o meu ponto de vista. Não tem como você separar a vida pessoal da profissional. Não. Não tem Não como. dá. Você tá mais, às vezes, no seu trabalho do que com a sua família. Sem dúvida. Então, assim, você tem que ser legal, tem que ser prazeroso, você tem que estar com suas relações legais, porque senão você não vai ficar bem na sua vida em casa, sabe? Então, eu acho que ter um time legal, você constrói, né? Você tem que saber aquele pessoal que quer estar junto, É legal você ver seu time ali se esforçando, né, Pô, e cara? quando o time Eu consegue fico atingir os muito objetivos, Pelo é amor de assim, todo Deus. mundo sai rindo, né? Você sabe que eu tive Rindo à uma... toa. Não, é o que eu falo, inclusive, o feedback. E não tá estruturado. Mas quando Então você. não dá, tá? Se não tá estruturado, não Não, dá. é que quando é positivo, pode ser qualquer Ah, jeito. positivo? Tá. Pode ser qualquer hora. Positivo pode. Aliás, Não. o positivo tem que ser dado em geral e para todo mundo ver também. Exato, eu tô aproveitando aqui, ó. Não, Sim. falando de feedbacks, até que eu compartilhei, eu vivi, é prazeroso quando você termina um evento igual que a gente fez lá, que você, a gente porque eu caí. Foi o time, foi uma A gente galera. porque eu caí na apresentação. Mas Mas eu caiu caí do como? palco, Chico. Escorregou? Não, o palco acabou. Não era alto, sei lá, tinha Mas meio como que metro. foi? Porque eu fiz Foi do Lars, foram duas do Lars. convenções. Foi do Lars Grael. Lá em Guarulhos. Essa não foi eu, foi o Fer que fez. Foi, Eu fiz a primeira, sim. aí o Fer tocou. Isso. Esse que eu caí foi o do Lars. Cara, eu tava aqui e tal, e aí no palco, eu fui dar 2 passos pra trás, acabou o palco. Aí eu, mas aí, uma alopração geral, todo mundo Nossa, zoando. Não, nem fiquei com vergonha. Mas nem me contou, nunca soube disso. Mas não, tem isso ninguém filmado. conta, né? Isso Cara, a Globo não Melissa mostra. gravou. Isso a Gravou, Globo sabia não A mostra. disso. Melissa Fiquei gravou, sabendo cara. disso. Ela fez questão. Quando ela viu, pô, os caras da fábrica. Olha o Melissa é Thiago, todo engraçada. Não, eu quero animadinho. super engraçada. Não, porque é o seguinte, Chicão. Operações não vai pra convenção de vendas. Não vai. Sem glamour. Exato. Aí os caras chamaram e, pô, deram lá 1 hora pra mim. Eu falei, caramba, eu vou estourar no norte. Aí cheguei, fiz a apresentação. Cara, na entrada eu dei 2 passos pra trás. Puf, caí. Igual o dinheiro preto, velho. E aí a Melissa, porra, ela viu a gente lá, ela falou, vou filmar. Começou a filmar antes de eu cair, cara. E ela tem essa... Ela pegou você. Ela pegou eu caindo. Não foi um capote, mas as pessoas deram uma risadinha. Um pequeno constrangimento, Mas falando de feedback, que era o assunto inicial, o gancho, a maioria das vezes que você executa as coisas, e eu vi algumas delas, é muito prazeroso o resultado final. Desde o cara que ganhou um carro, por exemplo, ou uma convenção que todo mundo falou, porra, que do caralho o resultado, né? Todo mundo se conheceu e falou estratégia, conversão de tudo. Isso é muito prazeroso. E isso, quando a gente traz para o universo de trade, para o universo de techs, para o universo de supply, seja lá qual for o universo, quando a gente tem esse feedback positivo e que as pessoas e movimenta, contamina alguém, e as pessoas chegam pra ti e falam, porra, Chicão, que do caralho, hein, velho? Isso muda, né, cara? Você sabe que eu tive uma experiência, eu tive uma analista no trade. E ela não tinha perfil nenhum. Nenhum. E aí dava os feedbacks, não dava tal, eu tive que demitir. Né? E ela era nova, pessoa nova. Eu falei assim, como é que foi esse processo? Você não tem. Você é uma pessoa de dados, de informação, né? Vai. Eu lembro que ela falou assim, obrigada, porque um dia eu quero trabalhar como você, que você é apaixonada pelo que você faz. E aí foi super engraçado, porque daí passou 2 meses, acho que foi, ela me ligou. Ela falou assim, ó, eu quero te falar, minha mãe já sabe, meu noivo já sabe, eu quero te falar que eu consegui um emprego na Cantor e obrigada por você ter. E aí depois passaram alguns anos, ficou amigos já, né? E aí passaram alguns anos, ela me convidou para o churrasco, que ela tinha sido transferida para Barcelona para trabalhar lá. Caramba. E ela me chamou para o churrasco. Porque você foi parte essencial disso. Então, assim, eu acho que quando você tá como gestor, o papel é muito importante, porque você pode mudar a vida da pessoa. Sem dúvida, você muda. Então, você assim, muda.
Mas Você também, influencia diretamente, pro Sem bem ou dúvidas. pro mal. sim. Exato. E aí tem pessoas que vão entender isso, sabe? Quando Sim. você quer ajudar a pessoa, poxa, você tá no lugar errado, vai viver sua vida que você tem um chão, né? Porque depois você deixa a pessoa naquela cadeira tantos anos e aí depois a pessoa infeliz e não tá entrega, sei lá, 70% do negócio porque não tá no lugar certo. Uhum. Mas aí ela passou a carreira inteira dela. E aí com Sim. 40 e pouco, 5, sei lá, 70 Dedicou a anos, vida toda falou lá, algo assim: errado. puxa, agora eu vou mudar? Porque dá medo, né? Que nem eu mudei, Sim. mas eu falei, quer saber? Vou mudar, qualquer coisa, se der tudo errado, vou fazer trabalho voluntário na Índia. Já tinha isso na minha cabeça, entendeu? Eu tinha isso na minha cabeça. Aham, Falei, não vou sofrer, né? Não, aham. Eu tive um trabalho também de reduzir meu consumo para eu poder fazer isso. Ah, Né? Eu comecei a viver com menos para eu não ficar dependendo de dinheiro para fazer essa movimentação. Porque quando você tem também um padrão que você não consegue mudar, planejamento você sofre financeiro. demais. Então, Entendi. antes de fazer isso, foram uns anos eu mudando minha forma de consumo também, sabe? Ah, um planejamento financeiro, uma Mas estratégia ali. você falou aí medo e tal. A gente tem muito medo, né, de tomar uma ação assim. Mas no fundo, o medo é do quê? Porque na verdade, Sim. se tudo der errado, você tem outras opções para tocar a vida, e a gente fica Sim. preso naquela tomada de decisão, medindo mil coisas, né? O que vai acontecer? Cara, tem Sim. que ir em frente, tem que seguir, não pode E- ficar preso ao medo, senão você vai ficar cedendo a esse Sim. medo de ficar conformista ali dentro, Sim. naquela situação que não vai render nada para você. E eu tenho também experiência, assim, de ter contratado uma pessoa como analista e a pessoa hoje tá na cadeira, sei lá, fez aniversário, fui promovida a coordenadora, a gente me manda mensagem até hoje, fala assim, olha, eu quero te falar quando você me contratou, eu não tinha essa experiência, papá, você acreditou em mim, hoje eu tô... Então, assim, Isso é gratificante, e né? eu sei que tem gente que não gosta de mim, né? Aquela Porque, Thaís, Não. filha assim, da mãe. porque me cobrou, mas assim, Mas também não não dá é pra. A isso. gente não agrada todo mundo, Sim. né? Não tem, nem E nem, Jesus, nem né? queremos agradar todo mundo Agradou todo também, né? mundo. É, Então, você tem que entender que eu acho que eu sou uma gestora, às vezes, que eu pego mais, de repente, para a pessoa se desenvolver, porque eu quero que ela cresça, sabe? Você tá ali, exato. bora, né? Aquele negócio marinheiro, né? No mar, não tem marinheiro bom no mar. Mar calmo Não não faz faz bom bom marinheiro. marinheiro. Sabe? É, Mas eu acho que conforme eu fui ficando mais velha, eu sou mais, tô mais, assim, calibrada. calibrada, que eu acho que é com o A tempo, né? Que experiência você aprende, vai fazendo a gente pesar melhor, pensar melhor, Exato. ajudar os outros. Mas assim, sorte da menina que caiu na sua gestão que você pôde, você vê que importante. Caramba. Tá vendo, Não, Muito cara? ela bom. tá feliz lá em Não, eu já Barcelona com o tive isso. Eu filho. falei, eu tive a mesma Legal, coisa. né? Eu saí da empresa, aí eu fui para outra, e aí a outra rolou, mas não rolou muito, aí a outra reduziu o escopo de trabalho, aí eu voltei, eu tive a oportunidade de voltar para a Red Bull, aí, porque também não tinha reposto minha vaga e tal, aí o Clóvis chegou em mim e falou, ó, Thiago, Você cara... perguntou para ele, né? Não, eu fui falar com ele, Para voltar. a gente saiu para almoçar. E aí, nesse almoço, ele falou, Thiago, cara, é outro mundo, cara. Você já tá com outra cabeça, você, cara, foi pra fora, você... E nós somos os mesmos de sempre. A mesma empresa, o mesmo prestador de serviço. Você vai se desmotivar, cara. Não, que feedback, que Que gestão, que né? gestão. Porque é como você sair da sua casa, da sua mãe e voltar, né? Você Exato. não tem mais sentido isso. E né? eu tava num pensamento assim, não, cara, eu preciso trabalhar, né? E aí ele ali, cara, as palavras certas, entendeu? O cara me Sim. chamou para um café e ele me atendeu, ou seja, ele poderia ter me ignorado simplesmente, mas não, ele me atendeu, um cara que já era CFO na época, Sim, ou seja, já tinha um puta cargo, não precisava se desprender, tinha acabado de virar gerente, inclusive. E aí ele me chamou, a gente almoçou ali, e ele falou, Thiago, cara, tua vida já foi, velho. Assim, você já tá com uma cabeça que se você voltar, aí até usou, né? Uma cabeça aberta nunca mais volta ao seu tamanho original. Então, acabou, assim, você já conhece outras coisas. Então, voa, cara. E isso foi essencial para mim.
isso destravou uma chave E em uma mim. pessoa que você admira, Exato, né? uma Porque pessoa também é que você importante ter as admira. pessoas que a gente fala, né? Deixa eu me espelhar. Eu tive que ter também, né? Mulheres, assim, pra eu Sim. poder olhar, pra eu poder continuar e Uma esse pergunta, tá? caminho. Relacionado à mulher, você já encontrou alguma dificuldade por isso ou não? De que? Não entendi. Por ser mulher, por estar. Já, eu fui entender agora que eu sofri assédio. Nossa, Tipo, depois que eu fui entender, porque como eu sou uma pessoa que eu brinco com todo mundo, que eu sou sim, super comunicativa, às sim. vezes Soa leva normal. para um Não, outro é mal lado, interpretado, É né? mal mal interpretado. Eu só interpretada. sou legal, eu não tô afim de É, você, né? Isso. exato. E aí eu acho que eu tive que ter, sinceramente, muito jogo de cintura, porque muitas amigas, né, é, elas sofriam assédio, iam para RH e a corda estourava para elas, Pra vítima. no Pra caso. para A vítima era a vítima. culpada. Então o que eu fazia? Eu falava, vou tomar cerveja. Vamos, semana que vem, semana que vem. Aí já entendi que não ia rolar, entendeu? É. Então, assim, eu tive que, para eu Nossa. conseguir estar ali. E isso você e acho que muitas mulheres devem Muitas fazer mulheres, essa, muitas né, mulheres. ter Então, essa assim, atitude, né? tem ainda isso, né? Uhum. Eu Por acho incrível que que pareça, né? eu acho que hoje a mulher tá tendo um momento muito especial, assim, da gente começar a Sim. ser vista, a gente agora ter cotas de mulheres, né? A gente tem que ter a presença, a gente começar a ser vista de outra forma, né? Eu Uhum. costumo falar assim, gente, não é que a mulher quer ser mais que o homem, é igualdade, né? Tipo Uhum. assim, as Sim. mulheres têm outras percepções que os homens não Sim. têm. A Não, gente vocês são unir as melhores duas que a gente. coisas, né? Seguramente. Melhores, vocês são Seguramente. muito melhores que a gente. Mas assim, eu falo, gente, é um passo de cada vez, né? Eu acho que eu tenho que entender também que a gente tá num momento, demora, né? São anos, né? Então, a Mas gente as também mulheres tem estão em que evidência, escutar. assim, cada vez mais Cada e vez que mais. venham mais, porque E ó, eu arrisco dizer que quando estoura, também estoura muito mais, né, cara? Quando as mulheres estão num comando, e aquilo que eu e o Chico, a gente compartilha que as mulheres realmente são muito melhores que os homens em todos os aspectos. E quando vocês têm essa oportunidade, cara, o resultado é muito melhor, entendeu? Mas eu acho, assim, como mulher, assim, a gente tem que estudar mais, sabe? Assim, você tem que mas entender pra Eu digo você sempre poder provar ter a mais, né? voz, de poder falar que você está sabendo Não, as daquilo, sabe? mulheres, os pobres, os negros, inclusão. De ser inclusão, questionada, né? às vezes. Então, assim, eu acho que entender ali a fundo, então isso me ajudou muito. Falei, não, mas peraí, isso aqui, você ter base do que você tá falando, né? Então eu falo assim, poxa, gente, não dá pra titubear, sabe? Você tem que É que saber o que você tá você falando na hora que você coloca a sua voz ali, né? É que você usou isso como um degrau, né? Você usou Foi, isso como. Peraí. Motivação. Exato, isso aqui. Quer me pegar na curva, mas É. eu vou me preparar pra eu É. ser melhor. Isso é do caralho, né? E eu acho assim, como mulher, eu acho que as mulheres que me influenciaram, que eu vejo como exemplo, assim, pra mim, Qual é o nome da moça que você fez coach? Denise Damiani. Denise Damiani. Tem uma outra que me foi muito especial na minha vida, que é a Joanita Corales, que ela era presidente da Seara, então eu conversava muito com ela. É uma mulher também que eu sempre me inspirei Mentora. muito nela, Que assim. legal. Então tem algumas mulheres, outras amigas, não vou falar, senão vou esquecer o nome de alguma, claro, assim. claro. Mas assim, de olhar e falar, nossa, como que ela consegue, né? E você falar, poxa, preciso olhar pra ir, pra ter uma, né? Então, eu acho extremamente importante. Eu, como mulher, eu falo assim, gente, eu tenho que ser o exemplo também para as mulheres, né? Sim. Então, a gente, Tem que ser, né, influencia diretamente. Né? E é uma característica do gestor, né? Ser um influenciador. sim, né? sim. Pro bem, né? Pro bem, obviamente. Tá, tudo que é bom dura pouco. Passou Já muito acabou rápido. tudo. Foi? Caramba. Eu aqui, ó, tava morrendo de vergonha, né? Imagina. Não, mas essa- falei, foi o Falei, vou tomar bate-papo até é uma bem legal. cerveja. Pra... Que isso, Ah, fica à nem vontade. percebi que o tempo voou agora. Passa muito rápido. Mas Foi assim, muito legal. bom, eu queria. A gente sempre deixa esse momento final para pedir para as pessoas que estão aqui batendo papo com a gente falar o que quiser. Esse momento é seu. Pode dar
dica para alguém, falar alguma coisa, recado, alô meus credores, tal, o que você quiser, fica à vontade. Ou se Esse a gente momento- não falou algum tema que você gostaria de fica à falar, vontade, esse Não, momento acho é que seu. a gente falou de tudo. falou Falou de de tudo, tudo, Nossa. eu acho que... Não, eu acho que a vida é uma só, né? E eu acredito muito que a gente tá aqui, a gente precisa fazer negócio legal, sabe? Se for pra Sim. ser muito pesado, então você tá no caminho errado, né? E eu acho que você pode ser o que você acha que dá pra ser, né? Às vezes por algum outro caminho tentar. Eu costumo falar que criatividade não é só a pessoa designer ou publicitário. Criatividade em tudo na sua vida. Uhum. Então, hoje eu falo, para você estar numa área de projetos, você tem que ser criativo para você resolver Sim. um problema. Sim. Na sua vida, você tem que ser criativo para Resolver resolver um problema. problema é uma criatividade. É uma criatividade. Uma Então, às vezes, eu quero ser tal coisa. Gente, mas pensa, às vezes você vai por um caminho, vai para o outro, mas não desiste, sabe? Sim, Porque às vezes pode demorar um pouco, mas... Se você estiver no lugar certo, as coisas acontecem, né? O que a gente costuma dizer é que você já precisa estar no lugar por exemplo, no seu trabalho, que você use isso da melhor maneira possível, né? Sim. Com as pessoas, com o seu trabalho, com entrega e tudo mais. Mas é muito bacana, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Foi realmente para nós bem enriquecedor. A gente começou falando, né, do mundo de trade, transição de carreira, falamos um pouco da Reconecta, da startup, e agora você aí na C&A como PM. Mais uma vez, obrigado. Para nós foi bem enriquecedor, né, Chicão? É isso. Thaís, obrigado. Eu acho que você conseguiu inspirar, porque é uma história assim de muita atitude, né? Você não esperou nada. A atitude é uma grande característica sua. Não esperou nada de ninguém, cada detalhe você que foi buscando, aplicando o seu conhecimento, buscando o conhecimento. Então, acho que, assim, com certeza inspirou as pessoas, porque é uma carreira de sucesso, porque buscar aquilo, ir atrás, olha, E estar bem sensacional. também, né, Chicão? Obrigado por você ter disponibilizado seu tempo aqui e compartilhado com a sua história. A vocês, gente. Obrigado, gente. Obrigada. Né, Thiago? Muito bom. Obrigada. É isso aí. Pessoal, se inscrevam no canal para ficar legal, likes, compartilhar com amigos, LinkedIn. E é isso, pessoal. Vida que segue, velho. pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigada.